Boa noite, sejam todos bem-vindos. Bora conversar? Eu estava aqui, sempre que eu vou fazer o nosso Bora Conversar, eu fico aqui, eu faço toda a minha pauta, eu faço um editorial, mas ele sempre cai por terra. Eu estou sendo até repetitivo em falar isso, mas é verdade. Porque eu estava aqui mexendo nas minhas coisas e eu achei essa caixinha aqui. E aí essa caixinha me remeteu a todo um passado. Por quê? A gente cresce, vai crescendo dentro de uma sociedade que ela insiste em te colocar dentro de uma caixinha. Durante toda uma vida. E você vai crescendo, querendo corresponder, até mesmo sem entender o porquê que você está fazendo aquilo. Mas aí você diz assim, não, mas o que vão pensar de mim? O que vão falar ao meu respeito? E isso, geralmente, são até das pessoas mais próximas. Parentes, aqueles que dizem ser amigos. E você vai se envolvendo dentro disso. E as minhas convidadas, as mulheres que vão passar por aqui, elas saíram dessa caixa. Se é que elas tiveram um dia. Elas vão contar e elas vão falar sobre isso. Porque o que mais incomoda é quando você vai receber um julgamento e aquela pessoa ela não consegue te colocar dentro dessa caixa. Eu precisava falar isso. O nosso tema de hoje é a autoestima e a sensualidade. Vem cá, você se acha sensual? O que é ser sensual para você? O que mexe com a tua... O que te move? O que é autoestima para você? Você entende isso? Você sabe trabalhar com isso? Eu vou fazendo várias anotações, gente. Eu vou fazendo várias anotações aqui. E outra coisa. O medo embota o pensamento. É para pensar essa frase que eu estou falando aqui. Tá? É para pensar. Vem cá. Você já usou algum brinquedinho erótico para poder movimentar o seu relacionamento, apimentar, fazer diferente, sair daquela coisa padrão, daquela comidinha de arroz e feijão, temperar diferente? Já fez? Não? Tem o que? Tem vergonha, tem receio? Olha, mais tarde nós vamos falar sobre isso, porque eu vou receber aqui a Silvia. Ela é do sex shop @Santa Quentura. Então prepare-se. Quem tiver alguma pergunta que estiver chegando aqui ao longo do nosso papo, vai ter aqui um pontinho. Não um ponto, é uma caixinha com um ponto de interrogação. Fica à vontade. Você clica aí, manda a pergunta, porque hoje eu quero dedicar esse programa, esse encontro nosso aqui. Primeiro, esse programa é das mulheres, né? Eu tô aqui só fazendo a ponte. Tô aqui só fazendo uma ponte. Uma participação especial. Hoje a participação especial será minha. Porque as minhas convidadas, mas em especial, tem uma aqui que está aniversariando hoje. E a gente tem uma conexão, estamos criando uma conexão que nasceu, né, através do Bora Conversar, muito boa. E ela escolheu estar aqui, porque eu até falei para ela assim, não, se é seu aniversário, a gente marca um outro dia, não tem essa, a gente combina com as meninas e marca um outro dia. Ela falou assim, não, eu vou passar meu aniversário com vocês. É a Carla Pádua. Então, feliz aniversário, esse programa é seu, eu dedico ele para você, tá certo? Eu vou chamar ela aqui pro nosso Bora Conversar. Vou colocar ela aqui, a Carla Pádua. Ela é psicóloga. Segunda vez participando aqui do nosso Bora Conversar. Ela vai entrar aí, vai dividir tela comigo. Olá! Aniversariante! Ai, obrigada, que delícia! Você falando agora, eu senti seu carinho daqui, viu? E é de verdade, viu, Carla? Porque Obrigada. eu já falei isso, as conexões, os encontros que eu tenho aqui pela, pela, pela internet são com muita verdade, Uhum. tá? Porque é o prazer de estar junto, Sim, não é? sim, Então seja muito é bem-vindo, esse isso. programa é seu hoje.
Todos Eita! vocês, tá? Meus parabéns. Saúde, minha querida, saúde. Obrigada. Porque com saúde a gente vai lutando por tudo, por todos os nossos objetivos, tá Sim, certo? com certeza. Agora, claro, um pouquinho de amor, né? Um pouquinho, não, muito amor, tá Muito. certo? Para deixar a gente mais leve. Recebo, obrigada. E que presente estar aqui com vocês hoje, assim, sem dúvida alguma. Foi uma escolha do coração e que eu não vi a hora, para ser sincero. Passei o dia pensando, ai, mais tarde, assim, faz parte da minha comemoração estar aqui com vocês hoje. Muito bom, Muito, muito, muito obrigado. imagina. Carla, Hum, quando você fala, quando a gente se fala aqui, né, a gente está falando de autoestima, de sensualidade, o que que vem, assim, na sua cabeça nesse primeiro momento? E você chegou a ver a minha abertura, quando eu falei da sim, tal caixinha? caixinha. Vamos colocar isso aqui, vamos temperar esse papo? É com Bora. você. Quando eu falar sobre isso, a primeira coisa que vem na minha cabeça é liberdade. Né? Quando fala sobre sensualidade, para mim é uma questão de se sentir livre, livre para ser quem eu sou, né? Porque nós somos assim impelidas a olhar para o outro e pensar, aquilo é ser sensual, aquilo é ter autoestima, aquilo é ser poderosa, bonita. Não, enquanto que aqui dentro tem tudo isso que eu estou buscando e muito mais. Né? Então, a partir do momento em que eu consigo perceber isso, eu me sinto confortável, eu me sinto livre para expressar isso, eu estou sendo sensual. Eu consigo ir me autorizando a colocar minha cor no mundo, a expressar, dar o meu tom para o mundo, para as minhas relações. Eu vou transbordando essa minha verdade nas relações, né? Me aproprio de mim. Por exemplo, né, no meu caso, uma mulher preta, né, que tem um cabelo crespo, que tem toda uma questão que está fora aí dos padrões que são impostos aí pela sociedade ao longo do tempo, é, e me sentir potente dentro desse corpo que eu ocupo. Né? Poder olhar para mim e encontrar em mim a minha riqueza, a minha beleza, que vai além da beleza estética. Né? Então, esse conjunto para mim. Porque quando você percebe e tem a noção daquilo que você é, daquilo que você representa, é o que você vai atrair também para você depois. Estou Sim. errado? Não, de jeito nenhum. De jeito nenhum. A gente vai criando conexões também a partir disso. Né? A partir do momento em que eu consigo me acolher, né? Eu consigo oferecer para mim liberdade, eu consigo encontrar o meu valor, o meu poder, a minha potência. Eu vou também me aproximando de pessoas que vão se conectando com esse olhar, com essa realidade, com esse posicionamento. E assim, acho que não tem nada mais gostoso do que a gente se sentir livre, né? Eu poder olhar para mim e falar, eu tenho coisas em mim, claro, que de repente eu posso melhorar, eu coloco um batom, passo uma base, sei lá. Mas tem outras coisas que não. Eu nunca vou deixar de ser uma mulher preta, né? E ser sensual, pensar em autoestima, é também aceitar algo que nós a gente não consegue mudar. Mas Ainda que essa. lá fora digam que é feio, que é errado, que é inadequado e tudo mais. Desculpa te cortar. Não, não, exatamente. Eu já ia falar exatamente sobre isso, pegando esse gancho do que você está falando, essa liberdade de ser. Eu vou ser também, novamente, aqui repetitivo, porque eu falo muito sobre a maturidade. Você vai amadurecendo com a vida e Uhum, com a idade e vai percebendo o como você foi se, se colocando mesmo, aceitando ficar dentro dessa caixinha que eu falei lá no sim, início, né? Porque exato. não é só uma escolha, você também aceita. E claro, você também tem que tomar cuidado, e aí fica o alerta, de quem você tem perto, né? Daquilo que Uhum, geralmente parentes estão ali perto e amigos. Mas que amigos são esses que não estão sim. ali para te dar esse sacode e dizer assim, não, mas peraí, você não tem que aceitar isso. Você não tem que Uhum, viver assim. Você uhum, é mais, você é melhor do que isso. Eu, pelo menos, eu tenho amigos, não vou citar nomes, né, enfim, que eu percebi que com o tempo eles foram adquirindo esse alto poder, não digo nem alto, há um alto poder, dizer assim, olha, peraí, por que eu fiquei tanto tempo dentro de um relacionamento que só estava me uhum. fazendo mal? Por quê? Sim. Você não tem uma parceria, uma cumplicidade, porque assim, aí sim tem uma questão de escolha de aceitar aquilo que você está vivendo. Você não Uhum. precisa estar num lugar em que você não está sendo feliz.
Exato. Imagina, eu lembrei aqui disso, né? E aí falando até do lado sexual, acho que nós falamos até no nosso outro encontro. Imagina, você não ter, olha como é que você reproduz, a tal da reprodução. Você ir para a cama sem vontade, mas você tem que ir porque você tem que satisfazer o seu namorado, você Seu tem que papel. satisfazer o seu marido. Que papel é Que esse? papel é Quer dizer, esse? foi ensinado para você desde pequeno. Como é Uhum. que você desvencilha disso e diz assim, não, eu não tenho que estar ali, eu não tenho que fazer isso. O que que há? Sim, exato. Quando você fez a introdução e falou sobre a caixinha, na hora, assim, a primeira coisa que veio na minha cabeça foi, caramba, eu fiquei refletindo aqui, falei, nossa, por muitos anos eu estive dentro de uma caixinha, e essa caixinha me dizia que para que eu fosse aceita pela sociedade, para que eu fosse bonita, sensual, meu cabelo tinha que ser liso. E por muitos anos eu lutei contra as minhas raízes, né? Contra a minha natureza por muitos anos. E sair dessa caixinha entra nessa coisa da liberdade que eu estava dizendo. Essa liberdade de poder olhar no espelho quando eu acordo e dizer, sim, meu cabelo é crespo, ele é maravilhoso, ele é volumoso, tem dia que ele tá assim, tem dia que tá assado, porque ele é deste jeito. E poder aceitar isso, não só da boca para fora, mas viver essa experiência. Isso também é ser sensual, porque as pessoas ao redor começam também a perceber o quanto, no meu caso, eu tô bem com quem eu sou, né? O quanto eu me apropriei de mim e o quanto para mim, o quanto tem de potência em tudo isso que eu vivo, em tudo isso que eu ofereço. Né? Então, olhar para essa questão da sensualidade é pensar muito na nossa essência, né? Em quem eu sou. E como é que eu posso ajudar alguém que eu percebo, que eu noto, que ela não consegue ver essa potência de ser. Uhum. Como é que eu faço para chegar perto? Porque também, de novo, tem gente que não quer. É. E aí? Uhum. Sim, uma das formas assim cuidadosas que eu pensei agora assim de imediato é talvez figuras de referência. Por exemplo, a gente vamos pensar numa menina preta, uma adolescente preta, que está ali com questões com a sua imagem. Talvez eu possa apresentar para ela figuras pretas que ajudem nessa representatividade, né? A gente tem várias mulheres poderosas aí, né? Vou citar só uma, por exemplo, a Thais Araújo. Né? De repente, poder mostrar para ela, sei lá, fotos, como essa pessoa se posiciona, trazer para mais pertinho dela um olhar diferente, né? Enquanto você está aqui se vendo como inadequada, tem uma outra aqui que é parecida com você, que está num outro lugar. Olha que legal. De repente, isso pode ali suscitar nela alguma coisinha. Fala, nossa, né? O cabelo dela é parecido com o meu, o corpo dela, né? Pensar de repente em corpos gordos, né? O corpo dela é diferente do meu. Uma mulher, de repente, muito alta, muito baixa, sei lá. E olhar a partir disso e meio que fazer um trabalhinho de, sei lá, um espelho, um espelhamento, né? E eu acho que isso pode ir despertando na pessoa ali alguns olhares diferenciados. Fala, nossa, né? Que interessante isso. De repente eu posso sair desse lugar aqui e, sei lá, inaugurar um novo aí, né? Uma nova maneira de me colocar no mundo. E outra, quando uma pessoa que tem. Eu sempre defendo essa não sei se digo tese, né? Mas quando uma pessoa que tem uma certa visibilidade, né? E ela se posiciona, ela está sendo ela está representando uma galera, Sim. né? Nós vivemos dentro de um país completamente machista, tudo isso, racista, tudo Uhum. isso. Então, quando Isso. você pega alguém que tem uma voz e diz assim, vamos falar aqui até do meu meio, do meio do jornalismo. Quando você pega um jornalista, onde já. Vamos botar aí 10 anos atrás, tá? Uhum. Não vou falar de artista, eu vou falar de jornalista. Um Sim. jornalista falar sobre a sua sexualidade. Não tinha. Não Uhum. tinha, não existia isso. E hoje está acontecendo. Então, isso quando você vê, você diz assim, opa, peraí, eu também posso. Sim. Né? A gente está falando disso, do tal empoderamento, dizer assim, pô, eu também quero ser feliz, eu também posso ser feliz. Eu não estou fazendo nada de errado. Eu só quero ser Uhum. feliz. Sim. Né? Então a gente também entra dentro desse lugar. Com certeza. E eu sempre falo sobre isso. Todas as lives que a gente faz, todo esse movimento que a gente faz nas redes sociais, são também pontes, podem servir de pontes para essas pessoas também. E, né, que assistem e falam, nossa, olha que legal, olha que interessante, né? Tem a ver comigo, isso me instigou de alguma maneira.
deixa ali, pode deixar um pontinho de esperança. Ou às vezes até um incômodo na pessoa, né? De falar, nossa, Provocar uma reflexão do que ela está vivendo, do que ela está se permitindo viver, não é? sim, exatamente. Tem você já teve algum caso aí de consultório que você pudesse falar dessa questão dessa baixa autoestima? Sente que essa pessoa ela não tivesse esse olhar do que ela pode ser com a vida dela e com o outro, porque eu acho que você só consegue até começar um novo relacionamento, viver uma relação, quando você entende o que você é. Você Sim. já teve algum caso aí de consultório ou estudou alguma coisa sobre, ô, Carla? Sim, e é uma queixa que aparece bastante, viu? Relacionada à autoestima, assim, porque meu público é, em sua maioria, mulheres. E isso Sim. aparece demais, assim. Tive um caso até recente de uma pessoa que ela passou pela fase de transição capilar, né? Ela achava que o cabelo dela era extremamente horroroso, cabelo natural, e por conta disso ela alisava, fazia vários procedimentos que, assim, quando você faz porque aquilo faz sentido para você, tá tudo bem, mas se aquilo é dor, não tá tudo bem. E no caso dela, era dor. Ela fazia porque doía acessar o natural. E a gente foi percebendo que isso era só a pontinha do iceberg. Tinha muitas coisas a mais ali. Tinha uma questão de não aceitar o corpo, que era justamente... ela ouvia muito isso durante a vida dela. Era feia, era gorda, era uma preta muito gorda, inadequada, tinha um quadril muito largo. E ela foi escutando isso, e você falou da caixinha, agora eu lembrei. É como se ela tivesse sido jogada a vida inteira para dentro dessa caixinha. E ela sabia, no fundo ela sabia, eu falava muito isso para ela, no fundo ela sabia que ela não cabia ali dentro, que realmente ela era grande e que aquela caixinha estava machucando, estava oprimindo ela, mas o medo de sair e não ser aceita, não ser amada. Né? E a gente foi trabalhando e percebendo que todas aquelas pessoas que diziam que ela precisava ser alguém para que então fosse amada por eles, não amavam ela. Não amavam, porque eles não conheciam ela. Né? A gente chama que a gente conhece. E a partir daí a gente foi trabalhando e eu fui encorajando ela a acessar os potenciais dela, né? Acessar a verdade dela, expressar isso no mundo e aí então ela poderia experimentar, viver experiências de amor verdadeiro, de alguém que estivesse Uhum. vendo ela como ela era. Né? E isso foi um tempo, a gente foi construindo e tal, e a coisa rolou, funcionou assim, ela no relacionamento amoroso, no trabalho, porque isso vai afetando tudo, né? E quando eu tô na caixinha, não tô na caixinha só numa área, né? Eu tô em tudo, assim, no trabalho, eu fico ali com receio, não me coloco, não consigo falar, uma reunião, eu fico com vergonha, usa roupas escuras, não sei o quê. E ela foi se libertando disso e saindo realmente dessa caixinha e se apropriando. E hoje ela tá, assim, uma mulher, eu brinco, né? Maravilhosa, assim. E porque é isso, ela tá sendo ela. Não, e é isso, né? Você vai se colocando ali dentro e aí você não se posiciona porque você fica com medo. O que que vão pensar? Ah, É. você não bota aquela roupa decotada porque você acha que você não tem um corpo para usar aquela roupa. Mas você só está fazendo isso porque assim, o que que o outro vai falar? O que que o outro Uhum. vai pensar? Tá, caçamba! Vai viver, faz o que Saco, você tem vontade. O que menos importa é o que vão falar de você. O que vão Uhum. pensar de você. O que importa é o que você sente, é o que você quer, é o que te faz bem. Sim, Eu, sim, eu falo isso e às vezes fico até pareço que estou exaltado, porque eu me vejo também. Eu já estive aqui dentro dessa caixinha. eu também. Uhum. Tá? E E eu dói. falo com muito. Dói, e eu falo com muito orgulho, porque assim, eu estou saindo, eu não estou. Nunca deixei me colocar em lugar nenhum. Eu sempre me posicionei, mas Uhum. estou me posicionando muito mais. E não gostou? Vem falar comigo que eu respondo. É isso. Sabe? Vem pra Uhum. cá, vem pra cá. Bora conversar, né? Bora conversar. O que que há? Agora, eu preciso dizer também, Carla, que nós vamos dividir tela aqui. Você sabe que vai vir uma galera aqui papear com a Sim. gente, né? Tem uma galera que vai dividir. Ai, meu Deus. E ela me ajudou, ela que deu a ideia, na verdade. A Janaína Gaia, que vai entrar aqui agora, ela falou assim, poxa, Fábio, a gente podia juntar uma mulherada aí, você está falando desses assuntos de comportamento, falando sobre o lado feminino, vamos juntar essa galera? Eu falei, poxa, Jana, boa ideia. Já tenho a nossa psicóloga, a nossa sexóloga.
Vou trazer. Aí comecei a montar e tá sendo essa delícia, tá? E tenho Que certeza que vai ser. legal. Então, agora eu Amei. vou botar a menina aqui para dividir tela com a gente, Tá. dizer a qualquer momento que você queira falar alguma coisa, trazer uma análise, você fica à vontade, Tá bom, tá? pode Hoje deixar. aqui eu estou só mediando isso aqui, estou só na participação especial aqui, tá Tá certo? bom, combinado. E quem estiver acompanhando a gente, porque assim, tem uma galera aqui bacana, tá? Carla, vamos dar uma olhada. Ó, a Santa Quentura já está aqui, que vai entrar com a gente daqui a pouquinho. Eu não estou vendo todo mundo. O Jorge está aqui. Eu acho que é só a galera, hein? Eu vi que a Márcia tá aqui, minha É, galera, a Laís. Márcia. Eu não estou conseguindo mais ver. Tenho medo de Congelou aqui apertar e para daqui a mim. pouco desligar tudo. É, eu também. Então, deixa eu chamar a Jana. Será que ela me mandou convite? Não, mandou. Espera aí que eu vou chamar. Aí a Jana vai ficar com a gente durante todo o papo, Tá. tá? Ela vai entrar aí. Opa, olha aí. Olha quem chegou. Bora conversar? Olá, Olá. queridos! Carla, querida, parabéns! Feliz Obrigada. aniversário! Que coisa boa, hein? Que presente Obrigada. para nós. Olha, eu ouvi uma vez essa frase, foi dita para mim, e depois que eu ouvi, aquilo reverberou tanto para mim que agora eu repito para todo mundo. Eu acho tão bonito isso. Parabéns pela sua vida. É o que eu Ai, que lindo. Que É o lindo. que eu digo para Obrigada. você, que tem tudo a ver com esse nosso assunto aqui, né? Sim, Quando a gente sente, de fato, o poder da nossa vida, a importância da nossa vida, a gente vivencia isso, a gente precisa ser parabenizado, né? com certeza. A gente precisa celebrar, né? Isso aí. Pontuando, tá com cabelo bonitão, hein, ô Jana? Não Tá linda. é? Eu não sossego. O povo aqui já sabe que cada que de tempo em tempo eu tenho que virar outra mulher. E linda. Jana, eu fiz uma abertura aqui, eu não sei se você acompanhou. Claro. Eu sempre faço um editorial e aí escrevo, escrevo e escrevo. Aí poucas horas antes de fazer o Bora Conversar, porque é um turbilhão, eu vou anotando um monte de coisa, olha só. Eu vou anotando, a letra nem eu entendo, tá? A letra nem eu entendo. Porque é uma explosão de sentimentos que eu vou tendo aqui. E aí veio essa caixinha. Caixinha esta que já estive aqui dentro dela e ainda tem coisas aqui que precisa sair. Eu queria que você falasse sobre isso, Jana. Olha, eu também faço meus exercícios de expressão, né? Primeira coisa que eu fiz... Espera aí, Jana, só um minuto. Preciso apresentar a Jana. A Jana é atriz, é terapeuta corporal. Já esteve aqui comigo. Nós vamos falar sobre uma série, Carla, muito interessante, que ainda está disponível no YouTube, não é, Jana? Tá lá ainda. Já nós vamos falar sobre isso. Agora, por Legal. favor, que eu te cortei. Continua, Jana. Então, eu fui procurar no dicionário, né? Ou seja, todo mundo pode ter acesso a isso, né? Aquela curiosidade básica, pontual. Fui procurar o que o dicionário diz sobre sensualidade. Fiquei curiosa. E, nossa, porque tem coisa que a gente lê lá que a gente fala, né? Mas foi tão bem retratado, ao meu ver, sabe? Que foi colocado lá que a sensualidade, ela é a nossa inclinação pelos prazeres dos sentidos. Então, eu já vou aqui trazer logo a minha fala para o meu ambiente, né? Que é o corpo. A sensualidade, ela é absolutamente natural. Ela é um instrumento. E eu acho, inclusive, Carla, que ela é um dos melhores instrumentos para a gente falar de autoestima. Sabe? Ele é muito assertivo, porque ele fala... Quando a gente exerce a nossa sensualidade, a gente está exercendo o nosso prazer por aquelas características que a gente gosta na gente mesmo.
E a gente faz isso a todo momento na nossa vida. Desde criancinha, a todo instante, nós estamos exercendo a nossa sensualidade. Porque a nossa sensualidade tem a ver com a forma de atingir aquilo que a gente quer. É simplesmente isso. Quando a gente é criança e a gente deseja um doce, uma bala, alguma coisa, nós seduzimos os nossos pais a eles nos darem o que a gente quer. A gente tem essa prática da sedução como um ato rotineiro, natural do ser humano. Só que a gente quando a gente vai entrando nessas caixinhas, a gente vai criando essas caixinhas e a gente vai trazendo a palavra, a ideia, a sensualidade muito para um ambiente, para uma conotação sexual, especificamente, né? E ela não fala somente disso. Ela fala do nosso gerenciamento, da administração que a gente faz do nosso corpo, porque é um prazer por uma coisa que a gente usa. Nós somos inteligentes emocionalmente, é porque a gente não assume. Veja se você não concorda, Carla. A gente falta um território, falta um espaço cultural para que a gente assuma as coisas que a gente gosta na gente, porque a gente sabe quais são. Nós sabemos que elas existem, mas é uma questão de foco. A gente acaba sempre, infelizmente, na nossa vida, somos excessivamente tolhidos e a gente acaba sendo levado a focar na falta. Em todas as nossas faltas, né? E a gente também, por sua vez, a gente tem uma cultura extremamente mental que valoriza muito o raciocínio, a mente, e a gente não tem um estímulo ao que é dito sensorial, ao âmbito do sensorial, né? Aos prazeres do corpo, ao sentir. Nós somos uma sociedade que não valoriza o que sentimos. O sentir está sempre em detrimento da razão, do pensamento, como se pudessem ser coisas, né? Colocadas em caixinhas. E aí o pior ainda, uma caixinha, essa é mais importante e essa é menos importante. Né? Somos de uma complexidade tamanha que na nossa formação a gente traz todos esses saberes juntos, conectados. Tudo que a gente aprende através do prazer mental, que é um prazer específico, ele se conecta e contribui, colabora com a aprendizagem, com o conhecimento que a gente tem através do nosso corpo, dos nossos sentidos. Uma coisa, meu trabalho muito, sabe, Carla, é muito em cima dessa infeliz fragmentação, sabe, da nossa educação. Então, eu acho que quando a gente exerce, está podendo perceber quando a gente está acostumado, quando a gente começa a se acostumar a lidar com os nossos sentidos e com os nossos prazeres, a gente começa a ganhar uma identidade com uma força maior. Mas, Jana, diga. Isso que você falou realmente é a máxima da verdade. Mas ao longo da vida, a gente tende a ir se auto-sabotando. A gente vai se auto-sabotando. Claro. Por quê? Por que a gente vai se deixando fazer... Porque aí é aquilo que você falou, a gente entende, a gente sabe, mas vai se auto-sabotando ao longo da vida. Aí uns conseguem, sei lá, aos 40, aos 50, dizer assim, opa, peraí, o que há? Quero a minha vida, eu quero isso, eu quero viver isso, não aquilo. Como é que eu faço isso? Como é que é essa chavinha, Carla, Jana? Tá, deixa eu só... Eu tava aqui pensando uma coisa, né? A gente... Pensando na caixinha ainda, né? A gente vai também ao longo Essa caixinha deu o que falar, hein? Famosa, adorei essa caixinha. Gostei dela. E a gente vai
aprendendo, Jana, pensando no corpo, a produzir para o mundo. Né? A gente vai aprendendo a produzir trabalho, a produzir uma imagem, a gente vai se empenhando e se desgastando, colocando a nossa energia nessa produção aquela para o outro. E quando eu penso nesse corpo que produz para mim, né, que a gente vai pensar na questão do prazer, da sensualidade, esse corpo produz um bem-estar para mim, muitas vezes ele está engessado. Enquanto a Jana foi falando, eu lembrei de encontros que eu cheguei a fazer na minha clínica antes da pandemia, encontros em grupo, inclusive grupo de mulheres, e eu via muito isso, né? Quando eu apresentava alguma proposta que envolvia corpo, como assim? Como assim? Eu vou ter que mexer meu corpo? Eu vou ter que, né? E era um incômodo que fazia parte de praticamente 100% do grupo, como se fosse algo dissociado, assim. Eu vou cuidar da minha mente, aqui, e o meu corpo, ele fica aqui quietinho, não vou mexer nele. E durante esse processo, eu fiz um grupo bem interessante, que eu trabalhava uma questão voltada para deusas gregas e tudo, que era um grupo arte terapêutico, e a gente foi, ao longo do processo, percebendo quanto esses corpos, começaram a ser tocados no lugar de afeto, no lugar de respeito, por elas mesmas, né? Assim, cada uma explorando o seu próprio corpo por intermédio da dança, de uma dança livre, de uma dança solta, de uma expressão que elas escolhiam por onde queriam ir. E isso me chamava muita atenção, né? O quanto mulheres, tanto meninas mais novas, mulheres mais experientes, tinham medo de fazer algum movimento. Tá? Eu estou escutando, Oi? só vou pegar aqui meu carregador que vai Tá. descarregar no celular. Vai lá. Tá bom. O quanto esses corpos eram impedidos de existir nas relações delas. Né? Isso me chamava muita atenção e eu confesso que me tocava no lugar de empatia mesmo, de pensar quantas experiências boas, quantas experiências de crescimento essas mulheres deixavam de viver porque eram tolhidas, né? O corpo delas estava ali sendo impedido de viver coisas, de avançar, de se expandir, né? A partir desse lugar. Alguma delas chegou a falar sobre? Sim, a gente falava muito sobre. O que elas falavam? O porquê? Muitas traziam a ideia de que aquele corpo era tocado apenas no momento sexual. Então, a gente precisou também cuidar disso, de pensar que esse corpo, ele pode também e deve receber afeto fora da relação sexual. Né? Então, muitas traziam a surpresa, né, de que eu sinto algo gostoso aqui e eu não estou me preparando para transar com ninguém. Eu sinto um carinho, quando toca na minha pele, eu sinto algo diferente aqui e eu não estou me preparando para o momento de relação sexual. Isso foi super interessante, pensar nesse corpo existir para além desses momentos. A Jana trabalha... desculpa, eu falei errado seu nome? Não, né? Não, tá certo. Não, tá certo. Desculpa, que eu sou péssima. Já tô aqui, eu ó. sofro desse mal também. Eu troco tudo. Fica tranquilo. Você, como trabalha mais com essa questão, acho que você consegue, de repente, trazer mais informações a esse respeito e entender um pouquinho o que eu estou tentando dizer sobre esses corpos que existem, estão ali, mas que ficam dentro dessa caixinha, separadinhos, né, engessados e trazem tanto sofrimento e limita tanto a experiência humana, não é verdade? Sim, sim. Essa caixinha, Fábio, o problema é que ela já existe desde muito cedo, sabe? Desde muito cedo. Eu reflito muito sobre as bases da nossa educação. A gente lá na infância, a gente já sofre o reflexo dessa sociedade que fragmenta. Então, a gente já cria, já de início, desde já a caixinha, até comportamental mesmo, né? Na sala de aula, quando a gente fica sentado. Jana, Oi? essa caixinha, ela é como você falou, a gente vai colocando uma dentro da outra, em cima da outra, e vai crescendo. Eu, por exemplo, eu tinha dificuldade, porque eu cresci dizendo que, olha, homem não chora. Homem dizer te amo pro outro
Ué, mas eu amo meu amigo, eu não posso dizer que amo meu amigo? Eu cresci dentro de uma. A minha educação foi essa. Então, assim, eu precisei sair dessa caixinha. Desculpa, eu te cortei, foi só um Imagina, desabafo, tá? Vai imagina. lá. Mas esses desabafos são deliciosos, que é o que liga a gente, é o que linka, né? Sim. São as emoções que Exatamente. estão aqui, que faz a coisa ficar viva, quente, né? Real. Então, eu penso que desde muito cedo a gente já entende que o mundo é feito assim. Eu me comporto na escola de uma maneira X, eu me comporto em casa de uma maneira Y, né? E isso como uma primeiríssima camada. A segunda camada que eu acho muito tenebrosa é que, inevitavelmente, a gente já começa, já na adolescência, quando a gente já começa a viver e desenvolver a nossa sexualidade, aí o negócio começa a desandar. Porque a nossa cultura rechaça o sexo. Uhum. É uma coisa tenebrosa. Então, e o corpo, a ideia de corpo, o sentido do corpo, toma um único viés sexual, praticamente Uhum. isso. A nossa cultura, a gente fala de corpo, isso explica um pouco, né, Carla, quando as pessoas, para mim, completamente, olha, para vocês verem, até eu dou aula de teatro, sou professora num curso profissionalizante de atores, e até os atores, até aqueles que se desejam entrar, né, no meio artístico, né, que a gente pressupõe já que tenha uma cabeça um pouco mais libertária e tudo mais, inúmeros exemplos de alunos que no primeiro dia, na minha cadeira, que é expressão corporal, que é corpo, mas eu vou ter que mexer com o meu corpo, assim, as pessoas vão precisar tocar em mim. Então, isso, em qualquer área, até na minha mesmo, artística, é um tabu. Eu dei esse exemplo para a gente entender que a gente não costuma trazer isso muito à reflexão, entender o tamanho desse problema. Sim. O tamanho desse problema. Então, quando a gente fala de sensualidade, que também, por sua vez, está ligada a corpo e que está ligada a sexo exclusivamente, Uhum. aí a gente entra num terreno de pudores. Exato. A gente vivencia só o medo de não agredir o outro, de não agredir a Uhum. sociedade, de não ser visto, principalmente as mulheres, fundamentalmente as mulheres, né, Uhum. historicamente falando, atrelar a sua sensualidade, por exemplo, a um comportamento vil, a um comportamento, né, deplorável, enfim, Isso que inúmeras você está associações falando, negativas, né, que a gente faz. isso que você está falando, Jana, é exatamente. Se a mulher ela está com, vamos botar o exemplo na prática. Se ela está com um decote, né, ela está com um shortinho curto, ela está se oferecendo. Sim. Olha o pensamento. Ela é vulgar. Aí o homem está com Uhum. tá sem camisa, tá com aquele shortinho, eu não vou usar o termo que era usado antigamente, né? É para pensar. Ninguém faz nada, tá tudo certo. Exato. Agora a mulher não, a mulher ela está se oferecendo. E quando acontece um caso de assédio, mas também estava com aquele vestidinho curto, Uhum. não é Sim, isso? é isso. E a gente vai trazendo isso para. Vai tolhindo as crianças o tempo todo. Às vezes até sem perceber. Ai, não faz assim que é feio. Ai, não rebola assim que é feio. Não dança assim que é feio. Mas menina. Gente, e a gente vai fazendo. Nós passamos por isso e vamos fazendo com que as crianças também percam a sua essência. Não, não, não pode. Não levanta a perna assim. Não, não estica teu braço desse jeito. Né? Então, assim, ao longo do tempo eu vou entendendo que tá tudo errado o meu corpo existir aqui. Então é melhor ficar quietinha aqui, engessadinha, só olhar para frente e fazer o que tem que ser feito, porque se desviar aqui, não sou aceita. Aí entra a questão também Tá tudo errado desde muito cedo, né, Carla? desde muito cedo, infelizmente. Então, é uma questão cultural, é uma questão que a gente precisa conversar muito, debater muito e trazer muito essa ideia, porque quanto mais a gente tiver de informação, de reflexão,
a gente corre, a gente se abre e corre o risco de reproduzir menos isso com as nossas crianças, né? E de trazer isso também para a adolescência. Às vezes eu ouço cada coisa que chega a me doer, né? Em relação a crianças mesmo. Eu falo, mas gente, ela só está sendo ela. Né? E tá tudo bem, ela tá experimentando a potência da perninha dela, do bracinho, ela quer saber o alcance, ela quer, né, se expandir nesse sentido. Mas sempre tem alguém lá dizendo que aquilo é inapropriado, que aquilo não é adequado. Isso geralmente vem como uma ameaça, né? Assim, então, assim, se você continuar tentando ser você, eu não vou te amar mais. Exatamente. Não é você tão forte que você está falando, Muito. né? Exatamente. É. Uhum. O Mas, ó, autoconhecimento, ele se faz urgente, Sim. urgentíssimo, porque é só quando a gente entra nessa prática, que também não é uma coisa mágica, que você vai ter um resultado amanhã, né? É o prazer Uhum. mesmo, é você descobrir o prazer pelo próprio processo do autoconhecimento no dia a dia. Só assim a gente pode pensar em vislumbrar um mundo diferente daqui a 5 anos, 10 anos, porque só assim que a gente corta esse vício, né? Essa reprodução, esse automatismo da gente ficar reproduzindo comportamentos da geração anterior, né? A gente, para ver esse corte, a gente precisa, entender quem somos, qual é o meu lugar aqui, que foi diferente do lugar da minha mãe, diferente do lugar do meu pai, para eu ter um olhar crítico sobre a minha história e poder ter a liberdade de fazer escolhas daqui para frente. Não, daqui para frente, isso tem mais a ver comigo, né? E aí você vai, na medida em que você vai se podendo fazer escolhas, sabendo, né, e tendo a responsabilidade sobre essas escolhas, a gente vai criando os nossos filhos e a gente vai se relacionando com as pessoas de uma maneira mais autêntica. E aí a gente promove diversidade, que é disso que é feita a vida, diversidade, né? Multiplicidade, senão é extermínio. Exato. Não querer deixar todo mundo igual, né? É extermínio. E você falou uma coisa muito interessante, que é um dos pilares da autoestima, que é viver conscientemente, é justamente sair do automático. Não é porque até ontem reproduziram isso que eu preciso fazer também, né? Então eu preciso assumir o meu lugar nisso tudo, nesse movimento, ter a minha consciência, me investigar, me questionar a esse respeito, né? E aí a gente vai conseguindo avançar nesse sentido, né? Então tem um autor, acho que é Nathaniel Branden, ele fala sobre alguns pilares para que uma boa autoestima seja constituída. E um deles é o viver conscientemente, e o outro é a prática da autorresponsabilidade. É que também pensar, não é... Às vezes eu ouço muito, mas sempre foi assim. Sempre foi, mas não precisa continuar, né? Quando eu assumo isso de continuar reproduzindo, eu também estou entrando nesse bonde aí que vai reprimindo, que vai impedindo o outro de ser ele mesmo, e eu tenho minha parcela de responsabilidade ali nesse processo todo. Então, um outro pilar que entra em tudo isso que a gente está falando é eu me responsabilizar pelo meu papel no mundo. Quem sou eu neste lugar aqui? O que eu estou deixando, o que eu estou fazendo aqui? E que também, só complementando aí esse ping-pong, Carla, também precisa ser um entendimento global, total. Porque muitas vezes a gente está aqui, as pessoas que estão aqui conosco, ouvindo esse nosso bate-papo, elas ouvem e falam, não, mas eu concordo com isso, eu não sou assim. As pessoas acham que não fazem isso, né? Porque por conta dessa fragmentação. Então, no meu racional, eu entendo aquilo e concordo com aquilo, mas a minha prática está ligada ao meu automático, ao meu fazer automatizado. Então, eu acabo pensando uma coisa e fazendo outra. Esse fazer automático. Vou dar um exemplo, é bom exemplificar. Outro dia eu escutei, eu não falo, mas fica na minha cara a minha indignação. Desprazer. Às vezes eu não falo, mas eu até não gostaria, tá? Mas não adianta, eu posso até não falar, mas fica na minha cara. O quarto de menino tem que ser azul. De menino. Quando eu escutei isso, eu falei, gente, ainda tá nisso? E não era casal você vai dizer assim, casal de 50 anos, 60 não, tá? Não era não.
Aí você diz assim, caramba, é por isso que eu digo, a gente vai, a nossa caminhada, por isso que é tão importante esse encontro aqui. Eu Sim. tenho um amigo que ele fala que não adianta falar. Falei, adianta. Adianta, porque eu falo daqui, você fala dali, se a gente consegue movimentar um que Claro. bote para poder refletir, a gente já conseguiu alguma coisa. Sim. Se você entrar nessa falar é afetar, né? É a é prática isso. do afeto também, né? A gente toca o outro. Sim, e a gente está trazendo aqui hoje tantos afetos positivos, né, para a galera que está assistindo agora, que vai assistir depois, né, e um afeto positivo aqui, outro ali, daqui a pouco a gente já está num movimento aí, né? É isso aí. Mas aí, porque eu nem sei que horas são, gente. Que horas, quem vai poder dizer aí, Jana? Deixa eu ver Porque a se eu gente vai se consigo. empolgando. Que horas são? 8h45. O quê? 8h45. Vai ter que fazer parte 1, parte 2. Porque eu achei que. Eu falei assim, não, olha, cada um vai falar 15 minutinhos, vai ser uma delícia. Tem tolinho, Aqui né? não. Carla, tolinho, né? Chama um monte de Tolinho. mulher pra falar. Vai Ô, dó. domínio sobre a coisa, coitadinho. Sem Mas, chance. Jana, vem cá. Eu preciso chamar a nossa próxima convidada, mas antes, você, no meio dessa pandemia, não parou. Produziu como ninguém. E aí eu queria que você falasse sobre Internas, que continua disponível. Explica pra gente aí, faz uma sinopse aí rapidinho, um resumão, e depois nós vamos falar da Júlia. Tá bom? Gostou da Júlia, né? Gostei da Júlia. Vamos falar dela. Então, o Internas, ele é uma série com 5 episódios. É uma série que fala de 5 histórias femininas. Eu ousei interpretar todas essas mulheres, só eu. Então, mas inevitavelmente pensei nessa história como fruto do que a gente está vivendo, né, nessa pandemia, esse isolamento social. Então, cada mulher ela tem as suas questões, as suas dores de uma vida inteira, mas que por conta desse isolamento elas foram agravadas, colocadas, né, mais jogadas, tem uma luz maior sobre elas, né? Então, são as dores de 5 mulheres durante essa experiência louca, dolorosa da pandemia. É isso. E aí, para cada história, eu quis tentar abrir bastante o leque, né? Tanto na construção de personagens bem diferenciadas, como também no tema de cada uma, né? Então, a Júlia que o Fábio traz aqui, ela tem uma compulsão sexual, ela tem um desejo muito aflorado por sexo, o que já é uma provocação, né? A gente entra num terreno também que é bem denso, né? E tenso também, que se é que existe essa nomenclatura dada às mulheres, que são chamadas de ninfomaníacas, né? Tem uma linha aí, uma galera que discorda veementemente disso. Regina Navarro Lins é uma delas, né, com quem eu trabalhei, já fiz uma série antes, também uma série totalmente Minha professora. Sou professora, exatamente, foi minha também. Então, Nossa. Então são todos os temas são tema, porque a arte é por si só um terreno de provocação, né, no bom sentido, de reflexão, mas de afeto também. Então, Ô, Jana, diga. uma pergunta sobre a Júlia. Diga. Eu assisti de novo, tá? Eu fui lá e assisti novamente. Eu posso dizer que a Júlia, ela conhece o corpo dela? Sim, eu acho que sim. Eu acho que sim. Então, E essa é a dor, o que é muito louco, né? Porque não vamos pensar também que quando a gente
está ali conectado com a nossa essência, que todos os nossos problemas estão resolvidos. Não, talvez seja o oposto até, né, Carla? Talvez aí seja o início de uma jornada, né? Mas é uma jornada consciente, uma jornada, né? E que será próspera, né? Eu acredito nisso, mas a gente pelo menos pega, está munido dos nossos instrumentos internos para enfrentar o mundo. Né? Porque é uma luta a gente conseguir ser quem a gente é. Então, e a luta são conflitos internos gigantescos. A Júlia, eu pensei construir de forma bem consciente esse conflito dela, que é uma garota, uma estudante de medicina, super ali num local muito tradicional, muito padronizado, é uma garota com desejos dentro dos padrões, quer se casar, ter filhos, né? Mas um outro lado dela tem uma identificação enorme com o prazer sexual, com a prática do sexo, ela se encontra naquilo, ela tem conexão com a essência dela. E são coisas, infelizmente, opostas na nossa cultura. Uma parte dessa Júlia não pode coexistir com a outra. E é um sofrimento absurdo, né? Mas ela, eu aposto que ela sabe é consciente desse desejo latente que ela tem. O negócio é bancar. Né? Eu ia te perguntar se ela vê isso como uma dor, essa questão da compulsão, se é algo que em algum momento traz incômodo para ela percebe que ela tem algum prejuízo. Aí, esse que é o ponto que eu quis deixar em aberto, sabe, Carla? Que é aí que mora o negócio, que é a complexidade da coisa, que é a minha pergunta ao construir essa história. Até que ponto realmente ela sofre por questões externas ou se é uma questão interna dela, porque fica tudo muito misturado. É muito difícil a gente saber, né? O que vem primeiro, o ovo ou a galinha, né? Então, ela provavelmente, assim como todos nós, aprendemos que uma mulher assim, libertária demais, não é bem vista, é ruim, o sexo praticado em excesso, como se houvesse uma régua, né? Praticado em excesso é uma coisa muito ruim, então a gente não sabe ali, fica a obra aberta, né? Para reflexão, para a gente, pelo menos, tentar não olhar para isso com preconceito. Né? Porque existem casos e casos. Sempre. Existe uma multiplicidade de experiências. Né? Tem gente que vai entrar num campo do vício, que aí vai ser um sofrimento de fato, vai se tornar um sofrimento posto, né? Mas tem gente que realmente não sofre com isso, mas tem medo de investir nesse tipo de vida. Né? Bancar os seus desejos. Então, eu tenho uma pergunta para fazer para vocês duas, que me veio aqui. Eu até anotei para não esquecer. Então, não vou deixar de perguntar. Daqui a pouco. Porque eu quero, Jane, eu vou fazer a pergunta. Peraí. Eu quero que você fale para gente o endereço lá no YouTube para todo mundo, quando terminar aqui, lá assistir. É lá no YouTube, na página da nossa produtora Multipress Digital. Então, é YouTube, isso, youtube.com/multipress, com 2 S, digital. Tá. Quero anotar para não esquecer. Isso. Vai lá, Carla, vai lá que eu quero que você me diga o que você achou. Vou anotar já. Vou ficar curiosa com o seu feedback. Vou olhar e volto para comentar. O nosso corpo fala, não é isso? O nosso corpo fala sobre a gente. Eu queria saber o que o seu corpo fala de você e sobre você, Carla. Quem vai responder primeiro? Eita!
Boa essa pergunta. Boa! Ah, ele fala tanta coisa. Eu digo até que em cada época ele me conta algo diferente, né? Ele é um corpo que ele traz muitas conquistas, traz muitas dores. Ele traz, estou tentando achar uma palavra que, muitas transgressões, acho que seria essa palavra, né? Ele é um corpo que ele não se contenta em ficar onde está. Por que que eu falo isso? Eu tenho uma conexão, assim, com o meu corpo que eu não sei em que momento, eu acredito que eu tenha nascido, assim, né? E isso foi aflorando ao longo dos anos. E sempre eu gosto de explorar esse corpo de diferentes formas. Geralmente, por intermédio da dança, ou por alguma atividade física, sozinha. Eu gosto muito de dança criativa, de dança livre, e eu me expresso muito através disso. Por exemplo, às vezes quando eu estou muito triste com alguma coisa, ou às vezes eu estou sentindo alguma coisa que eu não entendo o que que é. Tem algo acontecendo aqui dentro, mas eu não sei, acordei moadinha, eu tô aqui, eu não sei. O que que eu faço às vezes? Segredo, eu vou contar só para vocês. Há alguns anos, acho que foi antes da pandemia, eu fiz algumas aulas, já fiz dança africana, dança do ventre, mas assim, não para conhecer meu corpo, ver até onde eu posso ir, aí eu canso, passo outro, vou para outra. Eu fiz dança cigana e eu amei. Eu nunca tinha ouvido falar. Minha falecida sogra comentou comigo sobre isso e eu fiquei curiosa, fui em busca e comecei a fazer, fui atrás e comecei a fazer aula. Então, às vezes, quando eu tô, assim, sem entender muito o que está acontecendo, eu coloco as musiquinhas que eu tenho ali, que eu gosto, coloco a minha roupinha de quando eu dançava lá, ou às vezes eu não coloco, e simplesmente deixo vir o que tem para vir. Então, assim, eu coloco lá a música, eu vou, o movimento vai, eu vou, inicio pela repetição dos movimentos, que acaba sendo um lugar mais confortável, e quando eu percebo, já estou fazendo coisa ali que até Deus duvida. Então, assim, ele é um corpo que ele aprendeu a ser livre. É um corpo que aprendeu a ocupar o seu lugar. Então, assim, se eu quero fazer, eu tô sentindo, eu vou. Meu marido, ele fala uma coisa que ele disse que marcou muito ele, assim, quando a gente decidiu casar, ele veio fazer o pedido e tal, eu não falei nada, eu só comecei a pular. Que era o meu corpo ali contando. Eu comecei a pular. Ele falando, a gente vai fazer isso, vai fazer aquilo, não sei o que. Eu nem falava, só pulava. Porque eu sou essa pessoa. O meu corpo, quando eu sinto aqui, é uma coisa que vai muito rápido, eu já, sem perceber, eu já estou pulando, eu estou gesticulando, já estou assim. Então, eu aprendi, durante toda a minha vida, a dar lugar para isso. A dar espaço para o meu corpo se expressar. E não adianta vir me falar que tá feio, porque eu não vou te escutar, eu quero fazer, para mim é importante, eu me sinto bem, então eu vou fazer, né? Eu falo, oi. Eu vou te dar de presente, então, aqui ao vivo, tá? Vamos marcar uma sessão comigo de terapia corporal, porque eu fiquei doida para presenciar isso. Ai, adoro, vamos, já sei. Delicioso. Deixa eu mexer nele, pelo amor de Deus. Deixa, já permiti, vamos. Já fiquei aqui, sedenta. Ai, delícia, não. Obrigada. Agora você, o que o seu corpo fala? Meu corpo fala sobre rebeldia a todo instante. Não tem como. Sobre essa inquietação mesmo, que é o lugar da arte, né? É o lugar próprio do artista. É um olhar crítico para a vida. Essa rebeldia amorosa, né? Através do amor e através do prazer. Então, meu corpo fala prazer. Todo o meu trabalho ele é norteado por experiências de prazer. Eu acho que pelo prazer a gente aprende assim muito mais rápido sobre nós e sobre o mundo. Agora, já deve ser 9 horas da noite, a hora que eu deveria estar terminando a live. Eu vou colocar a nossa próxima convidada, que ela tem uma história tão bacana, eu não vou adiantar nada, eu vou deixar ela falar, tá? Porque, como eu falei, não é o meu lugar de fala hoje. Eu estou aqui só sendo... Estou fazendo direitinho, né? Estou sendo só a ponte. Tá. Maravilhoso.
Só a ponte. Vamos ver se ela... Ê, entrou! Tá me Olá! ouvindo bem? Estamos ouvindo bem. Sim, Estava nervosa porque como eu saio do trabalho... Primeiro eu quero dizer o seguinte. Tim, eu te odeio. Tá? Quero deixar aqui Fica à registrado. vontade. Porque a internet do meu telefone deu ruim total. E aí, ainda bem que eu tenho um amigo que trabalha comigo e roteou, porque a tia não me atendeu. Quer dizer, assim, ainda me irritou. Bem, dito isso, tia, eu te odeio, ainda estou no trabalho. Eu sou Andréia Barros, famosa Andréia Jones. Jones porque é o segundo nome do meu sobrinho, né? Ah, tá. O segundo homem que eu mais amo na vida. Que o primeiro é meu irmão. O terceiro é o meu crush de resgate, tá? Opa! O que eu preciso falar? Peraí, gente. Quem vai falar... Não, calma. Calma. Bem que você falou que você fala demais, hein? Você é bem... Calma. Deixa comigo. Calma. Primeiro, manda um beijo pro seu amigo que nos salvou, senão a gente não ia ter você aqui. Sim. Manda um beijo para ele. Luan, Agradecer... te amo, meu câmbio primeiro. Agradecer você de ter aceito dividir tela aqui com a gente, conversar, falar, você sabe do carinho. Eu tô aqui super orgulhosa, vou botar até no meu lápis. Falar do carinho que eu tenho por você, eu já te sigo, eu te acompanho, eu fico vendo tudo que você posta, tudo que você escreve, ou seja, o nosso amor é antigo, tá? E para definir você... da Astrid Fontinella nos juntou. Ah, é verdade, é verdade. Foi no Twitter, começou a gente comentando chegadas e partidas, aí resolvendo que a gente tinha uma conexão. Então, nosso amor é bem antigo, viu? Mas aí, tudo eu escrevo, né? Por que será? E uma coisa que quando eu comecei a ver tudo que você estava ali colocando, essa transformação, Andréia, eu defini, quer dizer, minha definição, e você me corrige aí se você achar que eu estou errado. Quando você começou a movimentar a sua rede social falando mais sobre o que você é, falando sobre a sua liberdade de ser, de viver, e pouco se importando com o que vão falar, com o que vão achar, não era sobre sua sexualidade, era sobre a sua identidade. E aí a gente faz um antes e depois da Andréia. Então, eu queria primeiro... Eu vou mudando aqui, porque a Jana definiu muito bem. A emoção vai falando aqui no decorrer. Eu acho que esse é o bacana do Bora Conversar. Antes que a gente entre no que eu quero, que você vai dividir aqui com a gente, eu queria muito que você dissesse o nosso corpo... Você está acompanhando desde o início? Então, eu tenho duas perguntas. A primeira é o que o seu corpo fala de você? Hoje o meu corpo tem orgulho de mim. Né? Hoje ele se orgulha de mim. Sabe? De eu levá-lo, né? Porque eu sou uma mulher gorda, e gorda, né, sem nenhum problema, e é engraçado nos lugares quando eu falo isso, porque eu além de ser uma mulher gorda, eu sou uma mulher muito alta. Então, já ser alta, na década de 80, em que eu era mocinha, já era complicado, né? Quem aos 15 anos, na década de 80, 80 e pouco, tem 1,80 m? Ninguém, né? E eu tinha 1,80 m e depois, aos 18, eu cheguei a 1,86 m que eu tenho hoje. E eu sempre digo que é 1,86 m e 3 dígitos de peso. Então, impor esse corpo nos lugares é muito complicado, porque as pessoas não querem, elas querem me moldar. Eu vi você falando de caixa, eu estou lascada. Porque não dá, não rola, nunca rolou, porque eu sempre fui um estouro de boiada, e aí ficou um estouro de boiada, muito estouro de boiada, porque além de muito alta, eu sou uma mulher gorda e com essa voz que parece um trovão. Então, não dá. Então, hoje... Maravilhosa! Hoje, esse corpo tem orgulho de mim, de eu respeitá-lo,
de eu cuidar dele e de entender que eu tenho limitações, mas isso não me faz menos sensual e desejada que nenhuma outra mulher que tenha um corpo padrão da sociedade. Então, hoje, meu corpo me diz isso. Olha, eu tenho orgulho de você porque você entende que você pode caminhar livremente de cabeça erguida. E eu ando em pezinha, tá, gente? Coisa de andar assim não conta comigo, não. É isso aí. Maravilhosa. Mas nem sempre foi assim, né? Nem sempre foi assim, não. E agora vem a outra pergunta. O que que essa caixinha aqui, ela te remete? Medo de não ser desejada. Medo de não ser desejada. E engraçado que isso não tem a ver com o peso, tem a ver com a altura, por incrível que pareça. Porque, assim, de todas as pessoas que convivem comigo, eu só tenho mais alto do que eu, a minha irmã. Fora isso, não. Todas as minhas... Eu tenho amigas altas, mas amigas altas que são menores do que eu. Né? Então, assim, André, como é que uma mulher com 1,80 m, depois com 1,86 m, consegue um namorado? Porque a sociedade diz que para você ser feliz, você tem que estar com alguém. E aí, como é que você fica com alguém com 1,86 m, se as pessoas por quem você gosta, elas têm 1,70 m, 1,75 m? Tu faz como? Então, dentro dessa caixinha, tinha uma mulher muito tímida, porque era muito alto. Então, eu fiquei ali dentro da caixinha muito tempo me escondendo. Porque muito alto. Então, assim, por mais que eu não andasse assim, eu sempre chegava nos ambientes meio, assim, ficando num canto, ficando disfarçada, né? Para não chamar a atenção. Andréia, mas em que momento virou essa chavinha? Deu esse clique que você disse assim, opa, foi em que momento? Eu já vinha me descobrindo, né? Entendendo. E aí, em 2003, esse movimento começou profissionalmente. Em 2003, eu sou professora de formação há 32 anos. Em 2003, eu recebo o desafio de ser articuladora de creche, né? E daí não vou contar esses detalhes. E aí, como é que você chega para trabalhar com crianças, com bebês e com crianças pequenas desse tamanho? Nossa, as crianças vão ter medo. E aí, em 2004, eu tenho a minha primeira turma de pré-escola, que são crianças de 4 anos. E as mães foram na direção, tipo, como é que você vai botar uma professora daquele tamanho para dar aula para criança pequena? Como é que ela vai ser aquela, né, tia linda? E aí, 90% do meu Instagram são de ex-alunos apaixonados por mim e eu apaixonadas por ele. E aí vai acontecendo isso. E em 2009, eu tinha um relacionamento falido e minha irmã casa em janeiro, na festa, eu olho pro noivo da época, olho para minha irmã e digo assim, o que está errado que não está certo? Aí deixei passar, pedi um tempo, já estava gorda, e assim, ele forçando maior barra. Aí peço um tempo, em maio oficialmente termino, banco ficar sozinha, entender que eu poderia ser gorda e ser desejada. Aí no ano seguinte eu realizo o sonho da vida, que era conhecer Paris quando eu fizesse 40 anos. Conheço Paris. Aí quando eu voltei de Paris, aí eu fiquei pistola. E aí eu descubro as redes sociais para relacionamento, que hoje é aplicativo, mas lá quando eu comecei em 2010 era um site de relacionamento. E aí fui convencendo um montão de homens muito bonitos que ficavam muito apaixonados. E não ficavam apaixonados porque tinham fetiche, né? Agora pode falar, né, 9, 10, por sexo com mulher gorda, não.
ficavam apaixonados porque ficavam apaixonados. Eu falei, e aí? Tô gostosa. E aí vim caminhando. Em 2015, eu conheço o meu crush de resgate, que é com quem eu estou até hoje. E aí ele me descortina milhões de possibilidades. Mas mais do que isso, acho que a grande chave foi o desfile, as fotos de moda praia. Calma. Você vai, calma, vamos devagar. Então aí você conheceu esse. Por que é crush de resgate? Porque não tem na Universal Channel, todos os seriados, Chicago, né? E eu sou apaixonado pelo Sargento Voight, do Chicago PD. Eu E assisto. o meu crush de resgate é Marcelo. O nome dele é Marcelo. O Sargento Voight é durão, tá, não sei o quê, e o Marcelo também é meio durão. Aí eu chamo ele só de crush de resgate. Entendeu? É alto. Sabe aquele judeuzão lindo, assim? Eu sou assim, pago por ele. Não dou mole pra ele não, faço uns perrengues. A gente meio que se estranha de vez em quando, mas eu só chamo ele de meu crush de resgate. Adorei. Agora sim, Andréia. Quando é que isso foi um convite que você recebeu para esse Porque desfile? foi assim, eu estava de férias em outubro de 2019, setembro de 2019. De férias, sentada no chão da minha casa, apareceu na tela a Flúvia Lacerda, linda, maravilhosa, fazendo um convite que ela ia lançar uma coleção de moda praia, mas ela não queria modelos, ela queria mulheres comuns. Falei, para fazer inscrição não paga nada. Fiz minha inscrição, mas fiquei de bico fechado. Falei, sei lá, como é que essa seleção, né? Porque tem dias que eu me acho lixão também. Aí, bem, fiz a inscrição. Quando foi 5 de outubro, saiu o resultado. Eu tinha ficado selecionada nas 200 de mais de 2.000 inscritos. Me enfiei dentro do ônibus, que eu já não andava há séculos, e fui para São Paulo. Lá você faz uma foto que é um casting. Você imagina uma mulher com 49 anos completos, né? Que eu vou fazer 51 esse ano. 49 anos completos, a garotada lá, para cima e para baixo. Aí eu falei, eu queria conhecer a Flúvia Lacerda, porque eu sou apaixonada nela. Ela foi uma pessoa que me ajudou muito, né, a desconstruir essa questão da relação com o corpo, com a barriga. As pessoas estão sempre querendo esconder a barriga, né? Como é que é? A barriga não é... Como é que se diz? Tira para pôr depois. Ela está aqui, então... E aí conheci a Flúvia, né? Rolou uma conexão, abraçou, beijou, tá? E voltei de lá super feliz da minha vida. Conheci a Flúvia Lacerda, dei uma volta em São Paulo. Muda. 14 de outubro eu recebo um telefonema da Amanda, que é uma das proprietárias da Wonder Size, que faz moda fitness para mulheres grandes, bem grandes e homens, né? Manequim 70, de que eu tinha sido, entre as 200 que foram para o cast, eu tinha sido uma das selecionadas. Eu falei, nossa, mas quantas foram? 4. Caramba. 4. 3 de São Paulo e uma do Rio. A do Rio, aqui vos fala. Aí, se a pessoa já era pistola, eu fiquei ainda mais. Porque eu estava vivendo uma fase de afastamento do crush, né? A gente tinha feito uma briga, ele terminou. E aí veio isso. E aí eu fui para São Paulo, tirei as fotos por coisa. O ensaio ficou lindo, a coisa bombou no Brasil inteiro. Amigas minhas recebendo mensagem assim, pô, fui procurar biquíni, apareceu a Andréia. E aí tá jogo. Peitos e bundas e poses, não sei o quê. Se você entrar no meu Instagram, você vai lá, tá cheio de foto minha mostrando o corpo inteiro e todo o corpo. E uma das coisas que a Flúvia pediu foi que não tivesse tratamento na foto, porque ela queria mostrar que aqueles biquínis eram para mulheres reais. Todos os corpos podem ir à praia. E aí eu comecei a acompanhar também
muitas influenciadoras gordas e prestar atenção no que elas falavam. Porque assim, eu não sou uma Maria vai com as outras. Não tenho nem mais idade, nem tempo. Meu trabalho me consome demais. Aí eu falei, pô, caramba, isso é verdade. E aí esse desabrochar se consolidou com o desfile. Porque eu comecei a ser muito assediada do bem, não sei se cabem, por outras mulheres que dizem assim, caramba, eu voltei à praia. Porque olhando você, nossa... E aí eu falei assim, cara, é verdade, né? Aí eu comecei a me admirar ainda mais. Eu já tinha uma admiração muito grande por mim, pela mulher que eu me tornei, principalmente profissionalmente, mas aí eu falei assim, cara, é muito legal, porque você se descobre sensual, aí acabei voltando para o crush de resgate, né? Ele pediu para voltar, e eu falei, não sei se eu quero, mentira, eu queria assim, voltando, né? E aí nós voltamos, mas independente dele, tem esta mulher que, se eu quiser botar no final de semana, nós saímos para jantar, eu botei um vestido de tecido, de listra, que amarra aqui, que mostra as minhas tatuagens, que agora eu também me tatuei, né? Porque agora eu sou a mulher da tatuagem. Meus cactos são eu e minha mãe. Minha mãe era apaixonada por cactos. Né? Aqui tem a letrinha dela. Estou cheia de tatuagem. Meu irmão disse que eu virei motoqueira. Lá com meu vestido de alcinha, de tecido, tirando várias fotos, desfilando pelo restaurante. Tipo assim, a mais linda da passarela sou eu. E aí eu percebo... Uma vez nós estávamos num restaurante e ele falou assim, eu não aguento, toda vez que você entra, todo mundo te olhando. Eu falei, meu filho, mas também uma mulher desse tamanho. Ele falou, as pessoas não estão te olhando por causa do tamanho. As pessoas estão magnetizadas por você. Eu falei assim, fazer, né? Aproveita que eu sou super firme para tu. Aí ele ri, e aí eu comecei a perceber isso, né? E eu coloquei isso naquele videozinho. Eu acho que eu tenho uma relação comigo tão bonita, e aí isso foi uma construção. Que aí hoje, né, aí deu clique. Aí é aquilo que vocês veem aí no Instagram, que me acompanha. Andréia, deixa eu perguntar agora se as meninas, a Jana e a Carla, querem te fazer alguma pergunta. Por favor, menina. Na verdade, eu não quero perguntar, mas eu quero falar sobre o quanto é gostoso ouvir você contar sobre a sua história. Você foi falando o tempo todo, eu fiquei aqui marcando, né? Nossa, olha ela encontrando a potência dela aqui, olha ela acessando a potência dela ali, olha ela entendendo que este corpo é potente, que ela não precisava modificar ele para que então um dia ele fosse. Isso é maravilhoso, assim, é uma das dores de muitas pessoas, né? Porque é vendida essa imagem de que modifica o teu corpo, deixe ele do jeito X e aí sim ele será um corpo potente, enquanto que não, né? A grande sacada é descobrir a potência do corpo como ele é, não um corpo modificado, né? Assim, nada contra, não é nesse sentido estético que eu tô falando, mas de poder olhar para si e acessar isso, e você transborda essa potência. Quando você fala de quando você estava andando, as pessoas olhando, elas estavam justamente, imagino eu, claro, né, assim, humildemente, que elas estavam vislumbrando essa potência toda que você exala, né, isso transborda na sua fala, na tua postura, né, e a gente percebe o quanto é um corpo que se impõe, é um corpo que chega, que ocupa teu espaço, que é grande, que ele ocupa o espaço mesmo. E assim, maravilhosa, adorei te conhecer. E assim, é muito engraçado, porque assim, nem toda cadeira em restaurante cabe, porque eu sou muito cadeiruda. Aí ontem fui jantar com uma amiga que é assim, é uma pessoa, eu não vou citar o nome dela, mas ela está aqui. Ela é uma pessoa extremamente fitness, digamos assim, mas só uma pessoa que sempre esteve do meu lado e nunca fez um comentário gordofóbico. Nunca. Porque hoje em dia, se fizer comentário gordofóbico perto de mim, eu mando, né?
Porque eu não admito mais. Não admito comentário gordofóbico, não admito médico gordofóbico, não admito experiências gordofóbicas mais. Está fora. Estou fora. E aí, essa minha amiga, que é uma pessoa que também me impulsionou muito, que ela me apertava na parede para algumas coisas, ela me fez mudar muitos comportamentos, mas nunca foi gordofóbica. Sendo uma mulher extremamente saudável, que preza que faz muita atividade física, que tem um cuidado tremendo com a alimentação, mas ela me encaminhava. Por exemplo, hoje eu sou uma pessoa que faço acupuntura uma vez por semana, eu faço pilates 2 vezes por semana. A minha professora do pilates, quando eu perguntei se eu podia fazer pilates, eu falei, olha, mas eu sou uma mulher gorda. O jeito como ela me respondeu, eu falei para ela, foi aí que você me ganhou, Priscila. Ela falou assim, todos os corpos podem fazer. E ela não oferta a mim menos do que ela oferta a qualquer outra aluna dela com corpo magro. Então, hoje, assim, por conta de muito tempo sentado, eu tenho uma dor na lombar que me mata, mas não é porque eu sou gorda. É porque, para uma pessoa de 1,86 m com 1,20 m de perna, a mesa que eu estou sentada e a cadeira que eu uso não a ergonomia dela não me serve. Então, não é por conta do meu peso. Então, descobrir isso e potencializar outras pessoas tem me feito ficar cada vez mais confiante, mesmo que tenha dias que eu fique mal, entendeu? E tem ajudado a potencializar outras mulheres. Porque ninguém mais assim vai chegar perto de mim ou tá onde eu estou e ficar constrangido em dizer a palavra gordo. Ou ficar, não vou dizer isso, não, forte. Que mulher é forte? Eu não sou forte, eu sou gorda. E tudo bem. É igual quando eu me identifiquei como uma mulher preta de pele clara. Isso é fato. E aí você descobrir isso, a primeira vez que eu fiz essa descrição num evento do trabalho, foi falei, gente, isso é um processo, como você falou. É um processo que você vai descobrir. Então, hoje eu entendo isso. E aí, esse processo é uma construção. Eu acho que tudo é uma construção. E eu acho que, mais do que qualquer coisa, você precisa se respeitar. Se não for se respeitando, não rola. É mais ou menos por aí. Aí, hoje... Jana quer fazer algum comentário, alguma pergunta? Eu vou tentar fazer uma coisa bem reduzida. Que a gente ainda tem mais uma convidada, né? Que horas são, hein, gente? Que horas são? Eu tô aqui. É hora de criança ter ido para campo, porque esse é papo de adulto. 9h22. O quê? Sim. Ai, meu Deus. Por favor, Jana, que eu tenho que chamar mais uma, Andréia. Eu vou só pontuar, porque a vida ela se propõe ao desenvolvimento. Nós nascemos para a gente se desenvolver, para a gente se expandir. Né? E nessa expansão que a gente acha a nossa autenticidade. E quando alguém está praticando a sua autenticidade, isso é tão natural e é tão ligado ao propósito da própria vida que isso afeta com um poder tão grande. Então, a gente vê a verdade de alguém assim, né, exalando o prazer pela sua verdade, é contagiante. Sim. Então, a autoestima, ela não é uma prática só da gente para com a gente mesmo. Ela reverbera no mundo, né? Ela é também quase que uma ética social, que a gente, se aceitando, se respeitando, a gente aprende a respeitar o outro. Maravilhoso, gente. Olha que encontro, hein? Vamos combinar? Gente, tô apaixonada. Eu tô bem feliz, porque assim, é uma oportunidade, eu tô vendo aqui as mensagens subindo, né? O quanto isso, para algumas pessoas que estão nos assistindo, né? Assistindo cada um de vocês com falas de coisas assim, você falou, né? De tocar o corpo, né? Tocar o corpo é algo que você também aprende. Você imagina eu numa creche com
com crianças pequenas. Você pega um bebê de 1 ano e pouco, você põe ele no colo e ele pá, mete a mão nos seus seios. Como é que você lida com isso? Né? E aí foi também através da minha profissão que eu fui lidando até com esse toque do próprio corpo. Então, foi uma caminhada que não é fácil, né? É uma caminhada, eu acho que de luta e de imposição do próprio espaço, né? Assim, esse é o meu lugar, então eu não vou admitir que você fale coisas que me ofenda, né? Ou que me diminua porque eu não estou dentro do padrão que a sociedade estabeleceu para isso. Então, é uma caminhada mesmo. Olha, uma coisa que eu vou agora aqui sacramentar. Eu nunca mais vou fazer. Bora conversar, então chamar a mulherada para papiar, para dizer que vai ser só 1 hora. Não vou mais fazer. Já sei que vai passar de 1 hora com tranquilidade. Porque eu estou adorando. Aprendi. Tá certo? Dever de casa feito aqui para Bora Conversar. Andréia, muito. Olha, eu não tenho como te agradecer a tua sinceridade de você dividir aqui com a gente, tá? Eu já te conheço, né? Falta o nosso abraço, tá faltando. Verdade. Dizem que eu tenho o melhor abraço do mundo, gente. Eu não sei se tem. Eu quero. Mas eu estou precisando tanto de abraço. Então já está combinadíssimo. Muito obrigado, viu, Andréia? Muito. Que depoimento que você trouxe aqui pra gente. Um beijo. Tá? Obrigado, eu que agradeço o convite, meninas. Eu sou todo mundo de menina, até a força da profissão. Muito obrigado. Prazer conhecer. Beijo, minha querida. Beijo. Gente, que delícia de papo, hein? Que delícia. Se tu me tira, eu fico aqui. Você que tem que sair, Andréia. Vai no xizinho que tá aparecendo aí pra você, meu amor. Beijo. Gente. Que delícia, né? Que experiência. Que eu já sabia que, assim, eu acompanho ela nas redes sociais e vejo o quão ela fala dessa liberdade que ela encontrou com a vida dela. Passa pra gente que acompanha ela. Sim. E depois vão lá dar uma olhadinha para vocês verem as fotos. Ficaram lindíssimas. Mas já se passou de 1 hora, já deve estar indo para 1 hora e meia. A aniversariante nem tomou o vinho dela, nem comeu o pedaço de bolo dela. E a gente está aqui. Agora eu vou trazer. Aí sim, o papo vai ficar. Agora vai esquentar o papo, hein? Vai esquentar o papo. Eu estou vendo uma série na Netflix que eu esqueci o nome. Eu ia falar sobre a série. Mas, enfim, porque tem uma passagem que eu achei muito interessante, que uma das meninas, ela reclama que ela não tinha... Eu falei, eu acho que sobre orgasmo com a Carla. Foi. E ela falou que ela não sentia orgasmo. Aí uma amiga indicou para ela um brinquedinho, que eu não sei o nome. A nossa próxima convidada vai falar pra gente. E ela usou, e não foi bom. E foi bom, hein? O resultado foi super positivo. Eu vou chamar aqui a Silvia Pacheco, que é minha amiga pessoal, e ela criou, junto com uma outra amiga dela, o Santa Quentura. Ela vai entrar pelo Santa Quentura. Tem um nome ótimo. Dela. Agora é para fechar, hein? É para fechar agora. Vamos lá. Ela vai entrar aqui. Opa! Tá entrando. Oi. Oi, Silvia. Boa noite, Carla. Boa noite. Já estou brindando por você. Feliz aniversário. Estou quase bêbada, gente. Obrigada. Feliz aniversário. Obrigada. Muita saúde para você, ótimas energias. Feliz ano novo. Amém, agradeço. Axé. Gente, adorando essa live. Que história linda da Andréia, maravilhosa, gente. Aplaudi aqui. Jana também, com todas as suas informações, aí a gente fica só, a cabeça fica assim, né? Vai pensando, e Carla eu já conheço, porque eu já assisti outras lives que eu adorei. Ai, obrigada. Antes da gente começar a falar, né, do @Santa Quentura, que nós temos muito que conversar. Sim. Tudo aqui, você sabe que tudo aqui vai mudando, né? Eu faço um editorial lindo, eu escrevo, né? Acho que é lindo, tá, gente? Desculpa, deixando minha saída. Aí quando chega na hora, cai.
Porque é tanta coisa que eu vou pensando, tanto... E aí me veio isso aqui. Essa caixinha aqui. Não me Famosa fala de caixinha. caixinha não, hein? Que a minha é grande, cheia de vibrador. Então, você estava mostrando sua caixinha, eu quase peguei a minha dourada, linda, cheia de vibrador. Mas vamos lá, vamos pro assunto sério. Vamos embora. Mas ainda não é sobre isso. Essa caixinha aqui. Você viu a abertura do que eu falei lá na abertura? Via. E eu também falei um pouco sobre a minha realidade. Mas como eu não sou a pauta aqui, a pauta é vocês, que saom adiantado da hora, né? Então, o que ela te remete? A caixinha? É. Que a gente precisa sair dela, né? E que não é fácil, para nós mulheres isso não é fácil. O que a Jana falou, e que a Carla também falou, nós mulheres, a gente vem desde sempre, desde que a gente nasce, a gente vem nessa coisa da restrição, da limitação, de tudo. Tipo assim, as meninas é aquilo, fecha as pernas, olha, não mostra, olha o decote, cuidado, não fala isso. Então a gente vive isso sempre, né? Desde que a gente se conhece por gente. E a gente começa a olhar para a nossa autoestima como assim, a sexualidade, a sensualidade para a gente é uma coisa que é talvez vista, talvez não, ela é vista como uma coisa ruim, negativa para a gente. Né? A gente cresce ouvindo isso. E não é. A sensualidade é uma coisa importante do nosso dia a dia. É o que a Jana falou. A gente sensualiza o tempo todo. É natural do nosso corpo, né? A sensualidade. Eu, por muitas vezes, né? E como a Andréia falou, né? Não é todo dia que a gente se sente linda, maravilhosa e sensual. Claro. Né? Tem dias que a gente olha e fala assim, gente, eu tô um bagulho. Mas ok, vamos lá, né? Passa uma maquiagem e segue o baile. Mas nem todo dia tá assim. E as coisas que acontecem no dia a dia vão te detonando também. Vão olhando e falar assim, poxa, eu saí toda bonita, ninguém me olhou. E às vezes você olha e fala assim, gente, eu sou a mulher invisível. Cansei de sair várias vezes pela rua. Toda linda, loura, e eu falo assim, ninguém me vê, ninguém me enxerga. E aí eu comecei a me questionar por que as pessoas não me veem, não me enxergam, né? Ou sou eu que não estou conseguindo ver o que as pessoas estão vendo em mim? Porque eu não transmito a energia, eu não transmito uma coisa da minha sensualidade, na verdade, e da minha autoestima, que é uma coisa que está muito ligada, né? E aquilo, eu ouvi uma frase uma vez que falava assim, que nenhum amor é capaz de preencher o vazio de alguém que não se ama. Então não adianta a gente procurar no outro essa coisa do amor, que às vezes a gente quer eu quero um grande amor, eu quero um grande amor. A gente tem que se amar primeiro, sempre. Fábio, Vocês querem perguntar alguma coisa? Não, eu só queria lembrar que parece que acho que não estão mais transmitindo. Acho que já encerrou. Que a gente passou do horário. Não, Passou do horário. Acho que não. Tá Será? assistindo, tá Tem assistindo. certeza? Alguém manda um oizinho, então. Manda um oi pra gente. Eu acho que tá, porque ele me avisaria que, na verdade, ele não, eu acho que ele ia botar um contador aqui. Isso. Alguém falou oi. Então tá ainda. Falou oi? Tá Deixa eu sim, ver. tá sim. Tá transmitindo, sim. Eu não consigo nem mais olhar aqui. Porque na verdade... Aqui parou de tá. transmitir. Enfim. Tá Não transmitindo. encerrou, não. Não encerrou, não, olha lá. Que bom. Vocês querem fazer algum comentário com a Silvia? Fazer alguma pergunta? Você quer trazer algum... Não? Não, por Silvia, enquanto não. Que você falasse, então, como é que nasceu, como é que surgiu essa ideia, né, de você fazer Santa Quentura? Explica pra gente. Essa delícia, esse nome é uma Quentura surgiu na pandemia. Esse nome é ótimo, hein, Silvia? Não é? A minha sócia é super criativa, publicitária maravilhosa. E ela é super criativa. Nós não somos sócias só no Santa Quentura, tá? A gente trabalha com organização de ambientes.
Então, somos personal organizer. Então, a gente trabalha com isso na pandemia, sem trabalho, sei que lá. A gente conversando sobre isso. E aí eu resolvi conversando com ela, a gente em chamada de vídeo, né? Com as amigas. Aí a gente falava, poxa, olha, tô procurando um vibrador, X não tô achando. E o papo rola, né, com a mulherada. Sim. E aí eu falei, tá em falta o vibrador no mercado. Eu falei, gente, quero vender vibrador. Eu acho que é o mote do momento, é negócio. E a gente conversando, a brincadeira foi, eu falei, olha, essa ideia não me saiu da cabeça. E ficou. Um dia eu sentei com umas amigas, mulheres de 50 e pouco, 60, né? Eu já na menopausa, então assim, a gente já tem certas dificuldades de secura vaginal, uma série de coisas que a masturbação ajuda, é importante. E aí eu conversando com umas amigas sobre isso, e de repente, assim, foi um dia que a gente se encontrou, umas 4 amigas, na rua, e a gente conversando, de repente o assunto assim morre. Ninguém leva esse assunto à frente. Eu falei, gente, que tabu é esse, né? Falar de masturbação feminina. É um tabu muito grande. As pessoas têm muito medo de falar. E assim, os homens são incentivados a se masturbar desde pequeno. Uhum. É assim, o irmão que está lá no banheiro, deixa ele, porque, né? O menino está lá fazendo o que tem que fazer. As meninas, ninguém fala. Olha, tira a mão daí, é feio, hein? Então, assim, aí o Santa Quentura, a gente conversando, eu vendo com essas amigas, né? Falando sobre isso. E eu falei assim, gente, como é um tabu ainda? Mesmo as amigas, numa conversa mais íntima, pouco falam sobre isso. Sobre a sua vida, sobre masturbação. Né? Elas falam sobre vida sexual, pouca coisa, mas falam muito pouco. E eu falei, acho que a gente precisa falar mais sobre isso. E aí, conversando com a Fátima, que é minha sócia, minha amiga há anos, e minha sócia, parceira já na organização, na She Organizer, a gente começou a pensar essa ideia melhor. E conversar mais sobre isso, sobre essa coisa da masturbação feminina, desse tabu. Eu falei, vamos começar a levar isso para essas mulheres da nossa faixa etária, que isso é importante, que a masturbação faz bem, que a gente precisa ter ajuda na nossa autoestima, a conhecer nosso corpo, né? Isso é muito importante. E aí, Tá aí mais uma pauta. Tá aí mais uma pauta, Carla, que a gente precisa trabalhar ela, a masturbação feminina. Com certeza, é tão Olha, importante. eu ia até acrescentar uma coisa aqui, inclusive a própria masturbação masculina, ela não visa o autoconhecimento. Não. Então, a ideia da masturbação, ela não está culturalmente ligada ao autoconhecimento. A produção de construção de identidade. Esse é um assunto seríssimo. Seríssimo. Ele ele é restringido novamente à questão sexual exclusivamente. Sim. A gente não está falando do ato sexual em si. A gente está falando da descoberta de prazeres sensorial, da expansão das suas conexões mentais com o seu corpo. Então, tanto no corpo masculino como no corpo feminino. Ô, Silvia, fala, cara. Eu ia dizer sobre o tabu, né? Os tabus que nós mulheres ainda carregamos em relação à nossa sexualidade. Né? Ela foi falando, eu fiquei aqui pensando uma coisa importante, né? Olha só, né? Que maravilhoso, assim, que mágico. Mulheres já maduras decidiram transgredir, né? E criar um negócio tão importante, como posso dizer, que visa quebrar tabus, principalmente em relação à ideia de que o sexo é direcionado para a procriação. Sim. Né? De que ele tem que estar ali para prestar um serviço, né? E ela foi falando, eu fiquei pensando o quanto isso é tão potente, é tão poderoso e necessário nos dias de hoje.
né? A gente pensar mais sobre isso, pensar mais sobre o lugar que o sexo ocupa nas nossas vidas, né? E até um pouquinho antes, o quanto a gente conhece sobre a nossa sexualidade, que não é só sexo, sexo é só um pedaço dela. O quanto nós conhecemos sobre isso, o quanto a gente tem de espaço para cuidar da nossa sexualidade, né? Se a gente pensar desde crianças a hoje, o quanto a gente cria de espaços para que aqueles que estão ao nosso redor, pensando nos mais novos, né, também tenham espaço para explorar a sua sexualidade, né, que são coisas tão importantes para a gente, né, que faz parte da nossa saúde como um todo. Eu acho assim, a ideia de vocês, a criação do negócio é algo assim, extremamente potente e necessário, com toda certeza. Silvia, pelo adiantado da hora, né? Vamos voltar. Vamos fazer o seguinte, a Jana falou parte 2. Mais à frente, vamos fazer o parte 2? Vocês topam? Vamos. Sim. Termina. Topou? A gente vai fazer mais à frente, então vamos dar um tempinho. A gente vai voltar para fazer o parte 2. A gente traz a masturbação feminina, a gente vai trazer mais uns brinquedinhos, né? Para poder apresentar aqui para a galera. Por favor, agora, para a gente fechar, eu queria que você me contasse assim, dessa caminhada do Santa Quentura, que história mais te chamou a atenção? O que mais te despertou? Você falou, caramba, eu não pensava que era assim. Tem alguma coisa assim que você pode falar? Tem várias questões. O Santa Quentura, nós inauguramos Santa Quentura tem 1 mês e meio, né? E passamos pelo Dia dos Namorados. E, para minha surpresa, eu tive vários compradores homens. E fiquei muito feliz, querendo levar esse prazer sem preconceito, sem tabu, sem medo, para as suas esposas, namoradas. E eu fiquei, assim, muito feliz com isso. Muito feliz. Tipo assim, que os homens estão se abrindo para isso. Que o vibrador, o dildo, ou prótese, isso não é um concorrente dele. Isso é mais um instrumento para levar mais prazer na cama para o casal. Então, assim, é super importante. E eu começo a ver que vários homens começam a entender isso. Eu fiquei super feliz. E se preocupar com as esposas, com as namoradas, com as amigas que querem levar mais prazer. É muito bacana. O meu filho mais velho vai fazer 22 anos. E eu fiquei super feliz com essa notícia quando ele me ligou e falou: mãe, me ajuda a escolher aqui um vibrador para eu comprar para minha namorada. Que legal. Olha, que lindo. Bacana isso. Muito legal. É muito legal. E aí, assim, aconteceram, além dos homens, né? Pessoas que talvez por se identificarem com a gente, da gente ter mais idade, serem mulheres já na menopausa, já com mais de 50, essa identificação de conseguir se abrir. Então, assim, a gente tem um canal aberto pelo direct para que as pessoas tirem suas dúvidas de vibradores, o que você acha melhor. Já tive várias consultas de pessoas que falam assim: eu nunca tive, meu primeiro, com 60, 65 anos, querendo comprar um vibrador. E aí, assim, o nosso papel é ajudar, e a gente conversa muito sobre isso. Está sendo uma experiência incrível. E está trazendo muita coisa boa, muita coisa legal, e às vezes muita gente comprando com 60 e poucos anos, meu primeiro vibrador, porque nunca teve coragem de entrar no sexy shop. Né? Porque olha para o lado e fala: tem um monte de gente, como é que eu vou entrar aí? E vai que entra alguém conhecido. Então, assim, eu mando foto, eu converso, eu faço vídeo, eu mando vídeo, como é que funciona, eu explico, a gente manda de brinde um sachêzinho de lubrificante, que é importante lubrificar. Então, assim, é muito legal. E o quanto isso é importante para a saúde da mulher, né? Para a irrigação do canal vaginal, para diminuir essa secura vaginal. Isso é muito importante para a gente. E naturalizar, né? Naturalizar isso. Falar, é importante, isso é exercício para a gente. Você vai para academia, às vezes masturba também, faz exercício. E com muito prazer, né? Muito mais do que na academia. Quanto mais prazer, melhor. Melhor, com não certeza. Quanto mais prazer, é muito melhor. Bom. É Silvia, muito bom.
muito, muito obrigado, porque a gente já deve ter passado mais que da hora, minha amiga. Nós vamos voltar aqui. Estamos combinados? Nós vamos voltar a se encontrar? Super combinado. Sim, combinado. Combinado. Vamos sim. Mais Foi um à prazer frente, eu conhecer vou pensar vocês, aqui. meninas. Adorei. Ah, eu também, adorei. Prazer. Foi ótimo. Prazer Muito enorme. obrigado. Um beijo, minha amiga. Um beijo, viu? Até mais. Um beijo grande. Beijo. Tchau. Você tem que sair aí, minha amiga. Clica aí. Como é que eu saio? Clica no xizinho que tem aí na tela. Ah, tá. Isso. Pronto. Não, você virou agora. Virou a cama. Ah, agora sim. Você virou a câmera. Saiu. Pronto, Saiu. acontece. Minhas queridas, eu não tenho como agradecer. Dizer que a Jana que deu a ideia, Carla, Uau, foi a maravilhosa Jana que deu a ideia. Ela falou, Fábio, eu tô vendo que você está fazendo aí uns encontros tão bacanas, falando sobre o feminino, a sexualidade. Bora falar sobre isso? Aí jogou o tema, falei, vamos. Você já tinha topado. Que encontro, viu? Dizer que é seu aniversário e que esse programa é para você. Você bora conversar de hoje, Carla. Ai, obrigada. E eu tô assim, eu tô transbordando de tanto amor que eu recebi durante essa transmissão, durante esse encontro, né? Porque não é só uma transmissão, é um encontro, né? Um encontro humano, muito gostoso. Tudo que eu vi aqui foi muito, muito inspirador. Eu aprendi muito com todos vocês durante esse tempo todo que a gente está aqui, já, né? Não sei nem que horas são mais. Nem eu. E foi, assim, um presente mesmo para mim estar aqui com vocês. E quando você me fez o convite, a gente falou da questão do aniversário, eu tinha certeza, né? A pensar, a partir do princípio, né, do quanto a gente se conectou, eu tinha certeza que esse encontro seria muito gratificante. Eu saio assim, gente, transbordando de amor mesmo. Muito obrigada, viu? Um beijo. Fala, Jana. Eu acho que realmente é o que a gente precisa. Graças a Deus a gente tem, mesmo em tempos pandêmicos, a gente tem esse recurso de encontro, mesmo que no sentido virtual, mas o ser humano é tão potente, ele é tão cheio de vida, literalmente, que isso aqui, a gente, mesmo distante fisicamente, a gente se sente, né? A gente sente um ao outro, né? Exato. Então, é muito importante a gente saber realmente a nossa força, o nosso poder, o poder do afeto, o poder do agregar, né? Do juntar, do promover, conversa, troca. Isso realmente é vida, né? Olha quanta coisa bacana, quanta história bacana passou por aqui hoje. Exatamente. Nossa, A gente nem se incrível. deu conta da hora passar. A gente não se deu conta da hora passar. Sim. Né? Eu acho que essa é a melhor resposta. Ninguém ficou assim, olha, a gente tem que acabar, vamos acabar. Porque foi uma história envolvendo a outra, né? Eu queria até aproveitar porque eu não consigo ver aqui. Me ajuda, minha gente, aí. A galera que participa, vocês estão conseguindo passar? Eu não estou conseguindo. Deixa eu ver se eu consigo. Eu não estou conseguindo. Para a gente mandar beijo. Olha, live sensacional, mas eu não estou conseguindo. Tá conseguindo ver? Tô, uma galera aqui. Uma galera. Tem. Beijo para todo mundo, então, que ficou com a Beijo, gente. gente. Nossa, obrigada. Agradecer. Dizer que sem vocês eu não conseguiria. Eu acho que foi a melhor parceria que eu fiz aqui para dividir tela. Tá bom? Jana, muito obrigado. Carla, muito obrigado. Eu que agradeço. Um beijo. Beijo, Vamos obrigada. fechar, tá? E até o nosso... Consegue salvar, será? Vou salvar. Oh, se Deus quiser, por Eba! favor. Vou salvar. Se Deus quiser, até o nosso próximo Bora Conversar, tá bom? Estamos aí. Beijo no coração. Parabéns, Beijo. Carla. Beijo. Parabéns. Beijo. Parabéns. Obrigada. Tchau. Tchau, tchau.